da mesma forma quanto das primeiras, mas por causa da atividade pesqueira, havia uma quantidade boa de peixes ali e uma diversidade de peixes também muito boa. Ou seja, a Galileia era uma região conhecida por coisas boas. Quando se referia a Galileia, se lembrava da sua cultura, se lembrava da pesca, se lembrava da produção de azeite. Mas havia uma outra coisa, havia um outro fator, um outro motivo pelo qual a Galileia também era conhecida. E não era algo muito bom. A região da Galileia ficou durante muito tempo sob o governo dos fenícios. Isso trouxe a ela grandes problemas na sua forma de cultuar. E a Galileia então passou a assimilar muitos cultos pagãos, começou a cultuar muitos deuses, a fazer um sincretismo, uma mistura muito grande de religiões. Isso incomodava os judeus. Isso incomodava aqueles que adoravam o único e verdadeiro Deus, que também tinham os seus problemas. Mas colocavam isso assim como um incômodo muito grande e desprezavam a Galileia dos gentios. Então, quando se falava em Galileia, se lembrava da cultura, da agricultura, da pesca, da produção de azeite de oliva, e também se lembrava de que era uma região desprezada, de que era um povo digno de ser desprezado por causa da sua forma de cultuar. E aí a gente vê esse texto aqui, Isaías, já muitos anos antes, mostrando que haveria um momento em que a terra que foi desprezada haveria de ser enobrecida, haveria de ser exaltada, haveria de ser vista de uma outra forma. E não por causa dos seus recursos naturais, não porque haveria de produzir ali cereais muito diferentes do que em qualquer outra região, não. Haveria de acontecer um evento, alguém haveria de chegar naquele lugar ali de uma forma tão nobre, alguém tão diferenciado, alguém tão importante e ao mesmo tempo tão simples, que haveria de trazer para aquela terra, para aquele lugar, a sua nobreza. Haveria de fazer aquela terra, aquelas pessoas serem conhecidas de uma forma diferente. E quem se manifestou, então, foi a pessoa bendita de Jesus. Quando Jesus inaugura o seu ministério público, ele inaugura em Caná da Galileia, na terra desprezada, entre as pessoas rejeitadas pelos judeus. Jesus era um judeu. Ele inaugura o seu ministério ali com um dos milagres mais impressionantes. Todo milagre é impressionante, porque ele é sobrenatural. Mas um milagre que vem direto ao encontro do desprezo que Galileia sofria. Ele transforma água em vinho. Ele poupa, ele livra, ele dá condições àquela família, anfitriã daquela recepção, de não sofrer mais um desprezo. Pois naquela cultura, queridos, era inadmissível terminar o vinho antes de que a festa houvesse acabado. E aí Jesus pega a água e transforma em vinho. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus não só sabia o que significava Galileia, não só conhecia os motivos pelos quais Galileia era conhecida naquela região. Jesus sentiu empatia, ele se identificou com o desprezo daquela nação. Não com o desprezo que a terra, propriamente dita, o solo, a argila sentia, mas com o desprezo que as pessoas que estavam ali sentiam e o que isso havia e estava provocando nos seus corações. Isso é fazer missão. Quando nós estamos diante desse trabalho belíssimo que atende as meninas, as crianças lá no Camboja,
nós temos uma demonstração disso. Ou uma possibilidade, mais uma possibilidade dada pelo Eterno, de manifestar até quanto, até que ponto, de manifestar o que verdadeiramente nos impressiona, nos impactou e nos identifica com Cristo. Jesus se identifica com o desprezo de Galileia e faz com que aquela região seja a região que mais tenha experimentado e mais tenha visto os atos milagrosos de Jesus. De toda a região que Jesus caminhou, de todos os lugares, de Decápolis, por onde ele andou, a região que mais experimentou o poder transformador, que mais viu Jesus, movido de compaixão e amor, transformar vidas, transformar circunstâncias, ressuscitar mortos, curar enfermos, trazer condição de vida desprezados, foi a região da Galileia. Exatamente porque ele se identifica. E não há como nós fazermos isso sem nos identificarmos com o sofrimento dessas pessoas, com o sofrimento das nações. Fazer missão. Eu sei que isso é importante, me entendam. Não é só nós trazermos a nossa contribuição e ali deixarmos. Saiba que essa contribuição será bem utilizada. Ela terá destino certo. Mas se você trazê-la, porque no teu coração está a compreensão do sofrimento que essas nações, que essas crianças no Camboja estão sentindo, não só elas estarão sendo abençoadas, mas a tua própria vida estará sendo alvo da ministração de Deus. Algumas pessoas têm dito para mim: Viviane, você sabe o quanto eu já dei para missões? Eu disse: não faço nem ideia. E também acho que você não deveria considerar assim. Porque não adianta ter números se o coração não se envolve. Não adianta trazer números se a vida não está envolvida nisso. Não adianta apresentar números. Os números vão nos fazer reivindicar de Deus um retorno baseado em números. Mas quando a nossa vida, quando em nós a empatia pelo desprezo, pela dificuldade, pela dor das pessoas, sejam elas quem forem e estejam elas aonde estiverem, quando há no nosso coração essa identificação compartilhada por Cristo, nós não precisaremos nem lembrar o Eterno do que nós já temos feito, porque Ele é Deus que não se esquece e em nada deve a ninguém. Jesus é o nosso maior exemplo de identificação com as necessidades das pessoas. Jesus é o nosso maior exemplo a partir de nós mesmos. Esses dias eu disse: Senhor, são poucas as pessoas que nos olham e perguntam, olhando no nosso olho, como você está, e param para nos ouvir dizer como estamos. E o Espírito Santo imediatamente me disse: nem te preocupe com isso, porque eu sou aquele que estou atento todos os instantes e sei do que realmente necessita. É isso. Essa identificação. Esse amor que passa, que vence todas as barreiras. Que ultrapassa todas as coisas. Que faz com que a gente chore quando ouve um relato daquele, como vi esses dias na internet, de uma criança falando
sobre o seu abuso, sobre a maneira como ela foi violentada lá no Camboja.